Alô? Glória a Deus. Abaixa aí, aumenta. Vê se o som está saindo. Na paz de Deus para todos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oi? Só o som daqui. Pode diminuir tudo, é. Pode diminuir isso. Um minutinho, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com a igreja, seja com vocês. Amém? Nós estamos aqui para estar aprendendo mais sobre o ágape de Deus. Amém? Nós estamos falando sobre o amor de Deus, o amor incondicional. Amém? Mas antes de estar falando do estudo das terça-feira sobre o amor de Deus, eu queria orar com vocês. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração. Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós estamos aqui nos disponibilizando, Senhor Deus, esse tempo para aprender contigo. Usa-me como um canal de bênção. Gera a mesma expectativa que o Senhor gerou no meu coração e revela aquilo que o Senhor me revelou. Senhor Deus, no coração daqueles que estão assistindo e que vão assistir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que traga a nossa mente, Pai, os nossos olhos, cativa a Tua palavra nesse momento. Seja com nossos irmãos, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, meus amados, nós estávamos falando sobre o ágape de Deus, o amor de Deus, antes do pecado. E a gente falou na terça-feira passada que Deus foi criando todo o universo, todas as coisas no mundo, e foi falando que era bom. Tudo que ele criava veio o primeiro dia e viu que Deus que foi bom. E criava e viu Deus que foi bom. Porém, no sexto dia, quando ele criou a humanidade, quando ele criou o homem, ele disse que viu e tudo foi muito bom. Então você é um muito bom de Deus, você é um maravilhoso. É por isso que você tem esse algo dentro de você de querer sempre coisas boas, porque você foi criado para ter coisas boas. Amém? Deus criou você assim. Ele criou você e criou as coisas boas para você, para nós. Amém? Mas infelizmente veio a desobediência. A desobediência foi que o homem não poderia comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram e comeram. Aí teve a morte espiritual, morte no espírito. Amém? O espírito, ele andava em comunhão com Deus. O nosso espírito foi criado com um relacionamento, com comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus. E era assim que Adão andava. Todas as tardes, Deus ia lá, conversava com ele, trazia os animais, tinha relacionamento, intimidade. A palavra de Deus fala que Adão ouvia o Senhor, falava com o Senhor, via o Senhor, né? Por ele fala assim, eu vi o Senhor vindo e me escondi quando ele pecou. Então ele via o Senhor. E nessa morte espiritual a gente perdeu esse contato no nosso espírito, porque Deus, ele fala no nosso espírito, porque Deus é espírito. E ele criou o homem um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Amém? E a gente vai falar, nessa noite, nós vamos falar desse assunto, do espírito, alma e corpo. E por causa do pecado, houve a separação. Deus nos tirou do jardim, tirou o homem do jardim, né? E ele não pôde mais voltar e foi separado de Deus. Porém, graças a Deus, né? Deus, ele não muda, ele continuou nos amando. Ele continuou nos amando. E a gente falou também sobre o amor de Deus depois do pecado. O amor de Deus depois do pecado, ele continuou nos amando. A gente falou de Caim e Abel, né? Que Abel, ele quis agradar o Senhor e ofereceu uma oferta. Isso partiu dele. E Deus se agradou.
E Deus gostava, Deus criou esse relacionamento através de oferta e sacrifício, nós agradávamos o Senhor. E a gente leu também que aquilo que nós adoramos, passamos a ser semelhante a pessoa que nós adoramos, ou aquilo que nós adoramos. A gente deu exemplo, né, de pessoas que gostam muito de um certo jogador de futebol. Você vê muito isso hoje em dia, aí corta o cabelo bem parecido, pinta o cabelo bem parecido, joga a bola quando mete o gol, fala que é aquela pessoa que ele adora. E isso é importante, porque nós temos que trazer isso para o nosso conhecimento, de quando nós adoramos o Senhor, adoramos Deus, vamos estar cada vez mais parecido com Ele. E ele fala nisso, nós vamos ler o versículo, que ele está procurando verdadeiros adoradores, né? Então, isso é importante, porque ele quer ser adorado, não para ele ficar, talvez, isso não vai mudar o Senhor, você adorando ou não, não vai mudar aquele que você está adorando, mas muda a nossa alma, muda o nosso entendimento, muda o nosso interior, amém? Porque você está adorando ao Senhor, a Deus, e você cada vez mais se parece com Deus, aonde? Não na sua fisionomia, na sua imagem, mas aonde? No seu entendimento, no seu intelecto, e você vai fazer as coisas parecidas com Ele. Agora, como é que a gente sabe que Deus, como Deus era? Através de quem? Aí a gente vai começar o estudo dessa noite, né? Porque por causa do pecado, o pecado fez separação do homem e Deus, mas Deus amou nos dando algo, amém? Então já começa a gente saber que para amar nós temos que dar, amém? Vamos então ler em João, versículo que todos conhecem, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Veja bem, porque Deus amou o mundo. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha só, então você já sabe que amar, uma das expressões de amar é dar algo. Não é só ficar na fala. Porque nós sabíamos que Deus nos amava, Deus sabe, claro, com certeza, que Ele nos amava, mas Ele precisava fazer algo para que a humanidade entendesse isso, porque a humanidade estava se embolando e crescendo cada vez no pecado. E Ele fala que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho. Aquilo que você só pode dar aqui é seu. E o que tem de mais valor, que tinha de mais valor para Deus, foi o seu único Filho. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então você já sabe aqui que o que nós recebemos de Deus, né, que foi o seu mais precioso, o seu Filho, Jesus, e para que viemos ter aquela comunhão que perdemos no começo da humanidade, né? No começo da criação. Então, Deus teve um plano. Esse plano já foi avisado por algum profeta que viria. E aí Ele agora fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Opa, então nós já vamos ver aí o que nós temos que fazer agora. Nós temos também que amar o mundo e não condenar. Amém? Ele está falando que Ele amou as pessoas, nos amou e não nos condenou. Porque a gente vai, às vezes, condena a pessoa pelo aquilo que ela fez. Mas graças a Deus que Deus ele não olha você como você se olha, ou como você olha outras pessoas. Que às vezes nós vemos certa situação na vida de uma pessoa, a gente quer a justiça, quer a condenação, a gente quer que Ele pague agora. Mas Deus, Ele vê você transformado, liberto daquilo que está te levando a errar, te levando a fazer coisas que desagradam até você mesmo e agrada a outras pessoas. Então, não se enxerga de um olhar de acusação, de um olhar
de autoacusação, tenta olhar você com o óleo de Deus. Aí você fala, como é que eu vou fazer? Com quem eu vou me espelhar? Vamos lá. Primeira coisa que Deus fez. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus, ele quis que você imitasse. Ele quis que você visse alguém, e esse alguém teria que ser perfeito, justo, sem nenhum defeito, para que você o imitasse. Por quê? Porque na antiga aliança, não tinha ninguém, a Bíblia fala que Deus não viu ninguém justo. E nós vemos e ouvimos a história de Moisés, a história de Davi, de Sansão, de Salomão, né? Bênção de Deus, fez coisa maravilhosa. Davi, segundo o coração de Deus. Deus falou isso para uma única pessoa, ele é segundo o meu coração. Mas eram pessoas que faziam muitas coisas erradas. Davi, então, Deus falou que ele é segundo o seu coração. Mas veja bem, Davi, ele matou uma pessoa e cometeu adultério. Né? Aí a gente pode pensar, como é que uma pessoa com tanto, um relacionamento tão íntimo com Deus, né? Deus fez, porque nós não tínhamos algo que tirava o pecado. As ofertas, o sacrifício era para esconder o pecado, era para que Deus visse e perdoasse através do sacrifício, mas não tinha. Por isso que João falou, esse é o Cordeiro de Deus, para Jesus, que tira o pecado do mundo. Então, fala assim em Mateus 1, 23, escutem, a virgem conceberá uma criança, ela dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Aleluia! Aqui começa a nossa história, a história do novo convertido, a história daquele que tem o Espírito Santo dentro dele, a história do Emanuel, Deus conosco. Deus veio através de Jesus, e aí ele começou o seu ministério, chamou 12 pessoas para ser os seus discípulos, né, e para que ele viesse estar prestando atenção. E por que ele chamou 12 pessoas? Para que essas 12 pessoas estivessem com ele dia e noite, né? Eu procurei, não vi na Bíblia, até pode ter Jesus falar para fazer algo, a não ser o novo mandamento, mas ele era exemplo em tudo, era exemplo. Então, um dos modos para ensinar o discípulo é você ser exemplo de Cristo, amém? E aí, então, ele começou a ter esse plano de enviar Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, também fala sobre isso. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas, Paulo falando, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor ágape. Nós éramos pecadores, nós era inimigo de Deus, porque depois nós nos tornamos amigos, mas ele nos amava, amém? E João, 1 João, capítulo 4, versículo 9, vai falar também, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, aleluia, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio deles. Aqui ele já fala, né? Para vivermos por meio dele, ou seja, pela atitude de Cristo. Então, na antiga aliança, Deus falava e nós obedecia, e isso agradava em relação à oferta, em relação ao sacrifício, amém? Porque Deus, ele se agradava mais da obediência do que você apresentar algo. E isso já começa a falar da nova natureza. Olha, não se preocupe muito com o que você faz para mim. O que eu quero é que você me obedeça. Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele fala isso, e depois ele dá continuidade na nova aliança sobre justamente esse tema. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, fala assim, Samuel respondeu, acaso o Senhor tem tanto prazer em sua oferta, queimadas e sacrifício, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar.
Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura e dos carneiros. Então, aqui Samuel estava falando, né, com Saul, e ele falou uma coisa tremenda. Deus está muito mais interessado em obedecer, né, do que você se sacrificar para fazer algo. Sabia que às vezes nós viemos para a igreja, aceitamos Jesus e temos essa mentalidade, né? Nós temos essa mentalidade. Não que seja errado, né? A Bíblia fala assim, que Deus tem prazer, né? Que aqui, por acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas, não é que Ele não reprova, mas o que Ele tem mais prazer é que nós obedecemos. Obedecer o quê? Ao que Ele fala. E nós temos, então esse erro que às vezes nós, da Nova Aliança, cometemos. A gente passa a vir para a presença do Senhor e fica se preocupando, eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho que fazer algo para Deus. Aí você acaba entrando na casa do Senhor, e tem momentos no culto, na igreja, toda igreja tem esse momento, ela faz culto de oração, que é um tempo de relacionamento com Deus, tempo de conversar com Deus, de ouvir Deus, oração, né? E Deus vai começar a colocar pessoas ou propósito, né, para você orar, mas as pessoas estão muito preocupadas em o que eu tenho que fazer. Nós vamos ver isso muito interessante na história de Marta e Maria. Depois nós vamos falar sobre esse versículo e vamos interpretar ele em cada versículo. Amém? Isso era então na antiga aliança Deus falava e nós obedecia e isso agradava. Porém na nova aliança Deus veio e fez para nós imitá-lo. Então na antiga aliança Deus continua o mesmo. A gente leu o versículo que Deus não muda. Amém? A gente leu o versículo lá em Malaquias 3, 6, 1 Tiago 5, 17, que Deus ele é imutável, né? Ele continua, porque Ele é amor e continua te amando. Porém, tem coisa que você pode fazer que pode agradá-lo ou desagradá-lo. Então, na antiga aliança, Deus falava, nós obedecia e isso agradava. Na nova aliança, Deus veio e fez para nós imitá-lo. Porque como é que a gente ia saber o que eu posso fazer de bom? Como é que eu posso me comportar? Como é que eu posso fazer algo para agradar a Deus? Então, olha para alguém. Quem? Jesus. Então, Deus veio, a gente leu Mateus 1, 23, né, que era Deus conosco. Amém? E eu quero também ler 1 Pedro 2, 21. Aleluia. Então, Deus veio, aleluia, andou entre nós, amém? Para nós vermos o seu exemplo de bondade, de misericórdia, de perdão, né? Amando a todos. Aí ele fala assim, em 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Olha aí, aleluia, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Só um minutinho. Então aqui está falando o propósito de Jesus ter vindo. Era para mostrar a natureza de Deus aqui na terra. Esse era o propósito de Jesus, através do amor do Pai. Amém? E aí ele fala, né? Vou repetir aqui, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Então, quer saber como é que faz para agradar ao Senhor? Talvez se você for me olhar, eu tenho falha. Talvez não, eu tenho falha. Mas olha para Jesus. Nós nessa igreja temos sempre pregado, falado, a gente tem sempre apontado para Jesus. Olha para Jesus. Porque se você olhar pro homem e colocar sua confiança no homem, você vai acabar se desviando. Eu tenho visto pessoas que às vezes falam assim, eu estava na igreja e fulano fez isso, ciclano fez aquilo, eu fiquei muito chateado e saí da igreja. Por quê? Porque ela estava olhando para o homem, mas o versículo fala para olhar para Deus.
Ele é o nosso exemplo. Nós somos falhos. Amém? Porém, as nossas falhas, nossos erros não te identificam. Amém? Você não é identificado pelo seu erro. Amém? Você é identificado como filho pelo Espírito Santo dentro de você. Porque tem certas coisas que são hábitos que você tem, ou mau hábitos, que ainda precisa ser transformado com a renovação da sua mente. Entendeu? E isso você só vai aprender você caminhando, vindo para a igreja e fazendo o que você está fazendo nessa noite, colocando um tempo para ouvir a palavra de Deus. E eu quero só acrescentar algo, porque todos aqueles que estão vindo aqui, amém? Essas pessoas que venham aqui, aleluia, eles têm um preparo, uma dedicação, uma separação. As pessoas que vêm aqui, eles se dedicam, eles oram, eles jejuam, eles pesquisam na internet, através de livros, né? Então, assim, nós estamos se preparando aqui para passar aquilo que Deus preparou. Então, assim, e você vai crescer tendo esse tempo que você está tendo agora. Eu não sei quantas pessoas estão me vendo ou vai me ver, mas eu quero te mostrar, eu quero te alertar para você estar ligado na palavra de Deus que está saindo aqui, e eu só estou sendo um canal. Então, e ele fala para ele ser exemplo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1, também fala outro versículo que fala para nós imitarmos a Deus. Não é imitar o pastor, nem o evangelista, nem a pastora, imitarmos a Deus. Claro, isso é legal. Paulo falou quando tinha certa dificuldade, Paulo falou assim, olha, vocês estão tendo dificuldade, talvez vocês não conheceram Jesus, né? Porque a palavra diz para nós se comportarmos dessa maneira. Então, olha só, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo estava falando que, olha para mim, isso é uma responsabilidade muito grande, isso fala até por líder, uma responsabilidade muito grande. Será que você pode dizer para o seu discípulo, para alguém, olha só, você quer ver Jesus? Sim? Então, olha para mim. Amém? Mas eu quero dizer para você que, então, em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filho amado. Amém? Olha só, sejam imitadores de Deus, como filho amado. Você lembra quando Deus falou, este é meu filho amado? Amém? Mais uma coisa que a gente vê, que aquele que obedece ao Senhor, não é só filho como filho amado, que ele tem prazer. Então a gente vai ver uma ou duas vezes o pai, né? E algumas pessoas ouviram Deus falando, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Também no Monte da Transfiguração, né, ele falou isso também. E então você passa a ser um filho amado quando você obedece. Agora, obedecer o que, irmão Enio? Obedecer o quê? Obedecer justamente aquilo que a sua antiga natureza não obedecia. Porque agora você é novo convertido. Amém? Eu quero lhe mostrar uma imagem, né? Quero saber se já está aí na live, a imagem azul, que nós somos um espírito, que temos uma alma e possuímos no corpo. Deus é espírito, e Ele te fez um espírito. Amém? O espírito, então, essa aí é a imagem. Então você vai ver o espírito. O que é o espírito? É onde é a consciência e a intuição e a comunhão. Olha só, comunhão. É nessa comunhão que você tinha com Deus, que foi perdida. A morte espiritual foi morte no espírito. E o novo convertido, aquele que nasceu de novo, em 2 Coríntios 5,17, fala assim, você é uma nova criatura no espírito. Então, por quê? Porque perdemos essa comunhão. E a alma ficou o quê? Eu e minha esposa estavam até brincando, né? Que a alma parecia a Maria com as outras. Por quê? Porque um espírito sem pecado, né? Deus entrava em comunhão, falava com ele, e o que acontece? A alma e o corpo, a alma falava assim, estou contigo e não abro. Né? Para fazer o que de bom? Que não tinha maldade. Mas o que de bom? Estou contigo e não abro. Aí o espírito falava assim, né? Deus falava com a gente, nós tínhamos aquela intuição, consciência, então vamos fazer isso de bom.
Vamos. A alma, opa, estou com você, estou contigo e não abro. Porém, quando perdemos a comunhão com o Espírito, o Espírito morreu, quem ficou? A alma e o corpo. Porém, o corpo ele foi criado para você, para as coisas naturais. Amém? Satanás estava e está nesse ambiente sobrenatural, no ambiente espiritual. Então, com a sua morte no Espírito, sem a comunhão, sem a consciência de Deus, sem a comunhão com Deus, e Deus não... Por isso que a Bíblia fala que o pecado faz separação e não nos deixa Deus, não podemos mais ouvir a Deus. A morte é você não conseguir ouvir Deus, né? Era assim, nós éramos assim no mundo. Deixa eu te falar, tudo que você está tendo de bom, você já tinha, só que você não ouvia Deus, porque você estava morto espiritual. Os livramentos, as revelações, esse amor, porque Deus fala que amou o mundo. Ele tratava você no mundo como trata você agora. A diferença era que você não ouvia por causa da morte espiritual. Então, a sua mente, a sua vontade na alma, né, a mente, vontade, as emoções, aquilo onde fica guardado, né, as suas emoções ficam guardadas, ficou sem uma orientação do Espírito de Deus. Então a gente via coisas mal e fazia coisa mal, porque o corpo ele tem a obra da carne, né? Que a gente vai falar também sobre isso, que é lá em Gálatas 5. E então o que acontece? Esse corpo ele foi criado para você tocar, né? Então a gente está vendo aqui alma, mente, vontade e emoções, e a corpo, cabeça, tronco e membros, né? Por isso que nós tudo aquilo que Deus fez, Ele nos colocou no corpo para nós podermos comer, sentir o gosto, né? Que são os 5 sentidos, que é audição, paladar, visão, tato, audição, paladar, visão, tato, olfato, né? Então tudo isso foi criado e são atributos do corpo. São os 3 atributos do corpo, são atributos do corpo, né? Que é esse sentido. Para quê? Para que você provasse de tudo aquilo que Deus fez para você, né? Você comia e você, poxa, essa manga aqui tem gosto de manga, né? E ficava guardado ali na sua alma. Imagine se você não tivesse alma, você ia comer uma manga e dizer, pô, que gosto de manga, muito bom. Depois ia comer de novo, que gosto de manga, muito bom. Você não ia diferenciar. Então a alma, ela tem as suas emoções, ela guarda, ela tem a vontade, a mente, te dá. Sendo que, como nós estávamos sem o contato com Deus no Espírito, o corpo queria coisas que não era para ser feita. Relações sexuais antes do casamento, né? Desobedecer o pai, matar, né? Ira excessiva. E aí, sem o Espírito Santo de Deus, você acabava fazendo e depois se arrependia. E depois fazia de novo e depois se arrependia. E às vezes até morria por causa disso, ou ia preso. Mas, graças a Deus, né? Nós fomos, veio Jesus. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que ia fazer e que fez você voltar à comunhão com Deus. Aleluia, é maravilhoso se você entender isso. É um versículo tão simples, né? João 3,16, toda criança sabe. Mas veja bem, Ele amou o mundo que deu. E agora, você ama a Deus? E o que você pode dar? Né? Porque Ele quer que você continue. Dá para Ele? Não, o que você pode dar para o mundo? Para que Ele possa ver Deus na sua vida. Né? Então lá, 1 Tessalonicenses, a gente vai continuar falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Está falando sobre imitar. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Aleluia! Uma das coisas maravilhosas que você tem que fazer é receber essa palavra com alegria. Amém? Recebe essa palavra com alegria. Por quê? Porque senão ela não cai no seu coração. Senão ela não cria raiz no coração. E uma das coisas para você, uma das dicas para você ouvir qualquer palavra com alegria esquece o pregador. Esquece, não deixa o inimigo mostrar as falhas,
ou criar algo, ou tirar sua atenção, não só com o pregador, com qualquer coisa, porque esse é o foco dele. Quanto menos você conhecer da palavra, menos você se parece com Deus. E sabe o que você vai ver? Um salvo vivendo como não salvo. Amém? Você é salvo. O Espírito Santo habita em você. É por isso que tem as pessoas que falam assim, poxa, depois que eu aceitei Jesus, parece que ficou pior. Não, é porque ele não reconheceu quem ele é em Cristo. Amém? Porque agora você é nova criatura. Você tem autoridade, tem poder. Então ele não deixa você descobrir esse poder, porque Satanás, se deixar, ele está lascado. Amém? Aí você fala assim, então como é que eu vou ser? Aí olha só o que ele quer que você seja. Como ele quer que você seja. Ele dá um exemplo. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, 44 e 45. Mateus capítulo 5. Jesus fala assim, isso é tremendo, isso era como nós éramos. Ou ele fala assim, Mateus capítulo 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeia o seu inimigo. Né? Isso era normal. Aí ele fala, mas eu porém lhe digo, ame os seus inimigos. Aí está uma coisa que é difícil na antiga natureza, é impossível. Mas na nova natureza, com a ágape de Deus, isso é possível. Mas nós temos que praticar. Olha só, ele não fala para você ter um sentimento bom, mas ele fala com uma ordenança para você amar. Talvez você fale assim, mas eu não vou ter. Não, mas primeiro você obedece. Entendeu? Primeiro você ama. E depois ele trata lá dentro. Ele vai te trazer novos hábitos. Isso não é que você não consegue. Né? Você não pode nem dizer que você não consegue, porque você é nova criatura, você tudo consegue, né? Você tudo consegue em Cristo. Então você tem que amar as pessoas. Ele fala para você, nós amarmos os nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem, né? E orar para aqueles que nos perseguem. Isso também é outra coisa muito interessante. Ele fala oração. É onde está você e o Pai respondendo. Ele vai tratar ali, né, a sua alma, né, para você perdoar, para você tratar. Ele vai te ajudar a tratar e a se tratar quanto isso, porque eu sei que é difícil. Mas você é filho, amém? E você tem que falar assim, eu quero agradar o Pai. E você tem que ser sincero com o Pai. Pai, olha só, eu perdoei, mas o que aconteceu me machucou, tá? Eu vou perdoar porque a tua palavra, olha que tremendo, a tua palavra fala, então eu estou debaixo da sua palavra, em obediência a um bom filho, tá? Mas me ajuda a tratar. Eu tenho certeza absoluta que na segunda e terceira vez isso aí você já tirou de letra. Amém? Então vamos praticar a palavra. No versículo 45 ele vai falar assim, para que vocês venham a ser filho do Pai. Olha só, então tudo isso você fez, você vai ser, porque Deus vai dizer, esse é meu filho, tá vendo? Ele perdoou o seu inimigo. Porque eu perdoei, Jesus não perdoa, né? Jesus falou, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que estão falando, estão fazendo. Agora você vem, a primeira pessoa depois de Jesus que falou isso, quem foi? Falou igualzinho, quem foi? Estevão, aleluia, eu gosto desse nome, não sei porquê, Estevão, gosto muito desse nome, gosto desse muito, muito bonito, Estevão. Você conhece algum Estevão aqui na nossa igreja, né? Não é tão bonito quanto o nome? Estevão, é meu filho. Então o que acontece? Estevão falou, antes de morrer, falou assim, Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que está fazendo. Olha só, caramba, Jesus até, está em Atos 6, 7, Jesus até fala, o versículo até fala que Jesus se levantou, né? Eu criei assim, vou até sentar aqui. Estava sentado, quando ele falou isso, ele, rapaz, isso é meu filho, falou igualzinho a mim. Esse é meu filho. Não é legal quando você viu seu filho te imitando? Né? Todo mundo fala, rapaz, né? O pessoal aqui visa fala, Enio, seu filho Estevão é muito bonito, parece contigo, né? Você não fica contente? As pessoas falam isso, amém? Pela fé, tá bem? Amém? Mas então, o que acontece? A gente se agrada, e Deus se agrada com isso. E aí, ele fala, no versículo 45, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre o justo e injusto. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que fazer essas atitudes na nossa nova natureza, fazer prática disso. E agora, como é que você vai fazer? Vindo nos cultos todo dia. Sabe por quê? Porque o que acontece? O hábito é você fazer todos os dias. Se você fizer uma vez por dia, não é nem por dia, né? Porque o culto aqui é quinta e domingo,
Então tem gente que se vier na quinta, não... tem gente que se não vier na quinta, não vem no domingo, se vier no domingo, não vem na quinta, mas é quinta e domingo. Só se você vir uma vez na semana, como é que você vai criar bons hábitos que você não está ouvindo a palavra? Então você tem que fazer repetidamente. Vem aqui ouvir a palavra. Eu ouvo a palavra através da live, né? O que Adão fez foi esconder o pecado, né? Quando aconteceu lá, o que Adão fez? O Adão escondeu o pecado. Ele escondeu o pecado com um vestimento. Ele disse que quando veio o pecado, ele disse que viu que estava nu. No versículo de Gênesis 3:7, no versículo de Gênesis 3:7, fala assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nu. Então juntaram folhas de figueira para cobrir, para esconder o pecado. Aleluia! O pecado era só escondido, mas veio Jesus, aleluia, e o pecado foi removido. Amém? Agora você não precisa mais se esconder. Aleluia! Porque Jesus foi tirar o pecado do mundo, né? Isso está escrito lá em João. João fala sobre o João Batista fala sobre isso. Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 29, fala assim: no dia seguinte, João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: veja aí, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? É essa a importância de você aceitar Jesus. Essa é a importância de você aceitar Jesus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você tira o pecado já não está mais, a natureza do pecado não tem mais em você. Se a natureza do pecado não tem mais em você, o que você tem? Comunhão com o Pai. Aí você vai voltar àquela comunhão. Amém? São 8:06, né? Passou meu 30 minutinhos, queria muito continuar, mas eu fiz um propósito comigo mesmo de dar só meia hora. Espero você para assistir o próximo capítulo. Nós vamos falar, sabe de quê? Nós vamos falar de pessoas que fizeram atitudes que agradaram a Deus na nova aliança, né? Porque aqueles que não agradaram, fizeram atitude de agradar a Deus na antiga aliança, que o Espírito Santo não habitava dentro deles, né? Não teve uma transformação. Era por causa que o que nos ajuda a fazer toda a vontade de Deus é termos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Como com isso? Com confissão. Amém? Orando, confessando a Deus os nossos pecados. E aí ele entra e você passa a ser uma nova natureza de Deus dentro de você, se tornando-se filho de Deus, deixando de ser criatura. Nós vamos falar de Marta, Maria, né? Marta, Maria, que é um versículo tremendo, porque fala, as 3 vezes que falam sobre Marta e Maria, vai falar sobre em Lucas e em João, vai sempre falar que Maria estava aos pés de Jesus, né? E Jesus fala assim, olha só, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né, de estar ouvindo. Então, não era que não era necessário, assim, Deus desprezou. Não, mas não fica preocupado em fazer. Marta estava preocupado com o que ia fazer. Então, assim, não fica preocupado muito em fazer. Jesus quer que você ouve a palavra. Sabe por quê? Porque quando você ouve, você tem uma mente renovada, que é isso que você tem que ter, e começa a ter a natureza de Deus sendo presente e ativa. Você já tem a natureza de Deus, mas Ele quer que seja presente e ativa. Para quem? Porque Ele chamou para nós sermos testemunha dEle. Amém? Glória a Deus. A gente vai falar sobre Marta, Maria, sobre João. Mas muito interessante, Deus estava me mostrando algo, né, sobre João, que João, ele estava falando, né, e depois na prisão, ele teve dúvida. Amém? E como Deus tratava essas pessoas. Uma das coisas interessantes é você saber tratar com aqueles que tem falha. A gente vai falar sobre isso. Deus tratava com aqueles que têm falha. A gente vai falar sobre Judas, né? Quando viu que essa própria Maria quebrou um vidrinho de perfume, perfumou os pés de Jesus ali. Ele veio e falou algo, né? E o que Jesus veio? Jesus não falou para ele, olha só, eu sei qual é a sua intenção. Você está dizendo que aquilo ali é para os pobres? Eu sei que é essa a intenção.
né? Não, Jesus não expôs, mas também não deixou ela passar como errada. Falou assim: essa está fazendo algo sobrenatural que você não entende. Deixa ela, ô Judas, deixa ela. Mas Jesus já sabia tudo. Então, assim, algo também maravilhoso de um novo convertido, nunca expor seu irmão. Jesus, sabe, você vê assim o exemplo, Jesus não, a gente vai pegar várias coisas que Jesus podia dizer assim: olha só, você está falando isso, mas você é isso. Não. Sabe o que acontece? O amor ágape estava presente, está presente na minha e na sua vida, amém? Então, nós ficamos por aqui, vamos estar orando pela pedido de oração. Teve pedido de oração aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos estar aqui orando pelo pastor João. Aleluia. Você, pela pastora Madalena, pela irmã Inês, pelo pastor Roque, que está em viagem, que Deus usa a vida dele poderosamente naquele lugar, pela Maria José, pelo Cosme de Paiva, Rogel Evangelista, Joaquim, Rogel Evangelista é o meu cunhado, né? Ele está enfermo, nós vamos orar por ele e ele vai ficar curado, sabe por quê? Porque nessa nova natureza Deus nos deu poder, sabia? Eis que te dou poder para pisar na serpente, curar enfermos, expulsar demônios, amém? Você crê nesse poder? Deixa eu te falar. Ele falou assim, para você que é nova criatura, você que nasceu de novo, eis que te dou poder, amém? Ele não falou assim: olha, eis que te dou poder a um pastor, eis que dou poder a um evangelista, eis que dou um poder só para aqueles que estão muito tempo. Não, nasceu de novo, você recebeu o poder, amém? Então nós vamos estar orando por você, amém? Orando por vocês que pediram, e vamos orar também pelos novos convertidos. Novos convertidos são uma bênção. Espero que você esteja assistindo ou assistam, porque eu tenho orientado vocês. Nós temos um estudo e quero dizer para vocês, novos convertidos, você é uma bênção na mão de Deus, amém? Você tem autoridade, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelo novo convertido, que é o Rafael, Juliana, Paulo, seu esposo, Rosângela, tem mais um, Rosângela e peraí, quem? Ângela, isso, amém? Vamos estar orando. Senhor, nós estamos apresentando essas pessoas que nós lemos aqui, e nós falamos aqui, Senhor Deus, sobre essas pessoas que pediram oração. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito visita agora, Senhor Deus, cada um deles, suprindo a sua necessidade, que manifesta, Senhor Deus, o poder da cura sobre a vida daqueles que estão enfermos. Remova agora, Pai, toda enfermidade, toda doença, todo mal-estar, toda dor no corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque o nosso Jesus Cristo levou sobre ele toda enfermidade e nos deu autoridade para curar todos os enfermos. Então nessa noite, Pai, Senhor Deus, que o Senhor visita cada lar e manifesta salvação, transformação, cura, Senhor Deus, conversão, paz, que tenha paz, Senhor Deus, nos lares, aonde as pessoas estão pedindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, a mente alinhada com o seu espírito, Pai amado, e dominando, Senhor Deus, a natureza do corpo, Senhor Deus, Pai amado, para que possas, Pai, estar servindo a Ti de maneira digna. Pai, dê a ele, Senhor Deus, fortalecimento, Pai, no nome de Jesus, seja com todos aqueles, Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando e eles estão recebendo. Trata-o, Senhor Deus, Pai amado, cada um, Senhor Deus, como o Senhor, Pai amado, quer, no íntimo, na mente, no corpo, Pai, cura se manifestando, em nome de Jesus, seja sarado e glorifica a Deus, no nome de Jesus, e todos aqueles que querem no poder da oração, diga amém, glória a Deus, amém, Deus abençoe, fica com Deus, tenha uma noite abençoada, a paz de Cristo reina no seu lar, amém, aqui termina a live. Agora vamos contar comigo, 1, 2, 3.